Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Brasascast, um espaço para a gente conversar com os nossos colaboradores, pessoas incríveis do mercado, para falar das histórias pessoais, das suas carreiras e também para a gente aprender um pouco mais sobre coisas que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Carlinha e a Júlia, que não são irmãs. Se vocês acham que são irmãs, elas não são. Mãe e filha, não parece. E a Júlia, sua filha, você teve ela com 18 anos, isso. Legal. E isso. Júlia já está aqui no Brasas há 5 anos. Ou não, há mais anos? Não, Júlia começou esse ano. Ah, você está aqui só desse ano. Não, você como entrou como aluna. Tá Aluna, nossa, eu fiquei muito tempo, né? Eu entrei com 9. Ela começou no Kids, né? Aí terminei com 15. Aí parei um pouco e voltei agora com 20. Mas 20. você parou um pouco, foi o quê? Ano sabático? Não, 15 não anos, parei pra terminar a escola. 15 anos precisava Aí, do sabático, tô estressada. Tô cansada, entendeu? Tô exausta. Eu parei pra... Não é fácil a adolescência não é fácil pra ninguém. Qual que é a sua geração? Você é geração Y, geração Z? Você, o que você se 2001. Como é que você se identifica? Não sou a geração do TikTok. Não é a eu geração sou do uma antes. Eu me identifico assim. Qual que é a geração antes do TikTok? É o quê? É Instagram? É Snapchat? Snapchat. Nossa. Você usava Snapchat? Que legal. Quem que era a sua grande ídolo no Snapchat? Não, eu e as minhas amigas, a gente ficava, olha, eu tô comendo barra de chocolate. Mentira, mas vocês não seguiam ninguém, era pra vocês. Era só a gente. Que legal. Isso é muito mais ilegal do que virou, né? A rede social. Que curioso isso. Então vocês se falavam por Snapchat. O que eu tô fazendo agora? Exatamente. Eu vou conversam? sair. A gente falava de tudo. A minha mãe não deixava eu usar outras redes sociais. Ah, entendi. Por que você não deixava ela usar? Por quê? Então, por motivos óbvios, né, pessoal? Muito novinha. Não, tô brincando, né? Porque na época a gente tinha, assim, ainda essa preocupação, né? Sim. De tentar restringir para conseguir controlar um pouquinho pela imaturidade que eu acreditava que ainda tinha na época. E aí, à medida que isso vai também avançando e melhorando, a gente também vai soltando um pouquinho a mão, né? Entendi. Tá vendo uma coisa de proibir? Entendi. Mas essa restrição inicial, você acha que era pelo momento, né, pela idade que a Júlia tinha, ou era uma coisa que você acha que é necessário para qualquer pessoa de qualquer idade? Qual você acha que tem que ser o nosso comportamento ideal, assim, com relação às mídias sociais? Porque virou uma coisa meio abusiva, assim, né? Sei lá. Mas a gente é culpado por isso. Exatamente. Então, assim, até por uma certa experiência, né? Da gente acabar não perdendo tempo, porque a gente também ganha muita coisa, né? Com a tecnologia, com a rede social, mas acho que tudo em excesso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. É verdade. Né? E com 15 anos, acho que um pouco mais. Sim. Então, naquele momento, o meu papel, penso eu até hoje, era esse. Entendi. Você trazer está de um pouquinho acordo? de limite. Sim. Laços de família. Legal. Quais eram os seus excessos com 15 anos de idade? Você era uma pessoa muito excessiva? Festa de 15 anos era o meu. O seu hobby de 15 todo anos era final as de festas semana, de 15 anos? todo final de semana. Minha mãe, gente, Que mas de legal. novo? Eu falei, mãe, de novo, outro presente. A Fernanda está concordando ali atrás, porque ela provavelmente devia ser uma... A gente está nas mesmas festas, né, Fê? Ah, é verdade. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, não? Você está com quantos anos? 21. 21, Fernanda também está com 21, legal. Ah, bacana. E aí, só para voltar um pouquinho, você então entrou aqui como aluna. Com 15 anos de idade. Não, me Você formei se com formou, 15. Formou nova, né? E arrasou no vestibular, Belém. Foi? Gabaritou todas as provas Gabaritei de inglês. todos os que fez. vestibulares de Todas? inglês. Aí sim. Depois, claro, né? Depois de ter feito Brasas, durante quantos anos você ficou Eu entrei aqui? com 9, eu fiz... 6 anos de 6 Brasas, anos. então. É. E aí, depois que você, né, se formou aluna, você tirou seu sabático, porque Fiquei afinal quieta em você paz. precisava descansar, né? E aí, depois disso, o que te Então, trouxe aí- de volta pro Brasas? Na verdade, foi o pessoal da minha faculdade. Todo mundo, vai ter treinamento, a gente tem que entrar e tal. Eu falei, mãe, vou tentar. Ela, tem certeza? Eu falei, tentei. Treinamento para Ser ser professora. professora. Na sua Isso. faculdade, qual que é? É o ERJ. Você ainda tá lá? Tô. Ah, tá bom. E como é que é ser professora e
ter aula, dar E aula. ser aluna. E ser aluna. Onde você aprende mais? Sendo aluna ou sendo Sendo professora. Por quê? Porque eu aprendo com as crianças. Eles não têm esse filtro, né? Que os meus professores da faculdade têm. Eles saem falando, não querem nem saber. E eles me ensinam muito. Muito mais do que eu aprendo com os meus professores da faculdade. De vivência, essas coisas assim. Sim. Qual me diz assim, um grande aprendizado? Um grande aprendizado que eu tive com os meus alunos. Sempre, eles não se importam com nada que é uma vírgula, assim, coisa pequenininha. Eles não se preocupam. Já os meus professores da faculdade, eles se preocupam bastante. Tipo, olha, não vai ter como a gente aplicar essa prova no dia tal. Show. Para os meus alunos, valeu. Para os meus professores é arrancar o cabelo. Meu Deus, não vai ter como aplicar a prova. Mas aí você quando você tá, né, no personagem, vamos dizer assim, de professora, você também arranca os cabelos ou não? Você aprendeu com eles que não precisa... Hoje em dia, não mais. Entendi. Mas quando eu entrei, eu era muito preocupada com essas coisas. Agora, quando você diz assim, essa preocupação com uma vírgula, você está falando do ponto de vista literal ou você está falando abstrato? Eu tô falando, tipo, com a vida mesmo. Ai, gente, olha, vai ter que... Coisas, pequenas coisas da vida. Entendi. E o que mais, assim, você aprendeu com eles ao longo desse... Com os meus alunos? Sim. Eu aprendi a fazer, agora falando de brincadeira, brigadeiro. Tá. Não é brincadeira não, brigadeiro é um negócio sério. No mini-chefs do Brasas, eles me ensinaram a fazer brigadeiro. Eles me ensinam todo dia a desenhar. Nossa, teacher, seus desenhos, olha. Mas que bom, mas isso é ponta para um caminho, né? Que diz assim, você não deveria ser artista, não. Só professor. Mas tem uma coisa, acho que dos professores, que tem um lado artístico, né? Eu confesso assim que a primeira aula do Brasas que eu assisti, eu tive um choque muito positivo. Né, porque parecia que eu estava entrando numa festa de música eletrônica. Com aquele ritmo assim, acelerado e bate palmas, não sei o quê. Não foi qualquer festa, né? Cara, tem uma coisa assim, e tem um lado assim musical, né, do professor Brasas, do ambiente Brasas, e também e por isso tem um lado artístico. Eu brinquei, né, que talvez você não vá ser artista, mas eu acho que vocês como professora já são artistas, né? Como vocês acham que isso é uma coisa intuitiva, assim, você nasceu com vontade de apresentar, com vontade de aprender, com vontade de ensinar? Foi uma coisa que você adquiriu com os anos? Como é que é esse teu lado artístico dentro da sala de aula quando você era professora? O lado artístico, eu não sei, eu acho que acabou acontecendo, né? Mas desde pequena eu coloco lá as minhas bonecas, entendeu? Para aprenderem, para fazerem um trabalhinho de casa. Então, assim, já tinha uma história. E elas né? respondiam quando você falava Na minha com elas? cabeça, sim. Tá bom, todas muito legal. educadinhas, né? Entendi. Só tinha uma que dava trabalho. Olha, minha mãe ela é terapeuta, se você precisar, você conversa. Sempre precisa, acho que todo mundo um pouquinho. Isso é verdade, muito bom. Mas então, assim, essa parte do Brasas, inclusive, eu assisti um vídeo do Bill recentemente, que ele postou, que ele fala do treinamento do Brasas, né? Ele explica um pouquinho como funciona. E ele descreve o treinamento como uma experience of a lifetime. E é isso, é realmente transformador, né? Porque a metodologia ela é muito única e para você executar aquilo, você precisa de fato dar um show, né? Faz parte, né? Então eu acho que isso se aprende e depois vai se aperfeiçoando. Legal, né? muito bom. O que tem nessa metodologia assim que você acha que encanta tanto? Olha, não sei, é uma magia, né? É uma coisa, né? Quando você vê, já se apaixonou. No nosso caso, acho que no da Júlia também, porque eu também fui aluna lá atrás, você já tem esse impacto, né, da festa que você mencionou enquanto aluno. Então, o professor já te inspira, né? Você já tem aquele exemplo lá do teu professor, isso já te traz uma experiência legal. E depois, quando você troca de lado, você também acaba servindo como inspiração também para quem está ali junto contigo todo dia. Isso é muito bom. Legal. Você tinha comentado, Júlia, que na faculdade os seus amigos, né, apontaram para você essa direção, vamos dizer assim. Você conversou com a sua mãe e você entendeu então que fazia sentido participar do treinamento. Como foi a experiência do treinamento para você? Porque é um momento muito intenso, né? Eu vivi não, né? Mas eu observei o primeiro treinamento esse ano. Assim, queria saber como é que foi essa experiência para você. Na primeira semana. No primeiro dia eu já cheguei em casa e falei, mãe, meu Deus. Será que eu vou conseguir? É difícil, porque é uma coisa, são 3 semanas, né?
Que você fica... São 4 semanas que você fica... Eu acho que ela só foi em 3. Não, é uma semana eu não fui. Foi a minha semana sabática. Acho que eu tava no sabático dela ainda. Caraca. Não, mas é sério. O primeiro dia é um baque. Você... Caraca. E aí Vocês estão de mão dada, as duas? Não. Ah, tá. Achei que Mas agora estamos. Tá bom. No primeiro dia eu fiquei bem nervosa, mas aí vai passando, você vai se acostumando, você cria amigos. Eu tenho amigos até hoje do meu treinamento, que a gente se fala. E tinha o pessoal da minha faculdade, que todos faziam treinamento num lugar só. Aí eu falava, a Júlia, minha xará, inclusive, fez o treinamento comigo, é da minha faculdade. A gente sempre conversava, trocava, se ligava de vídeo. Olha, não tô conseguindo preparar essa aula, você conseguiu? Era sempre assim. Que legal. E o que tem, assim, de mais impactante no treinamento? Me dá um exemplo de alguma coisa, assim, no treinamento que te marcou. Os coordenadores me dando aula. Por quê? Porque a aula deles, você não consegue achar um defeito na aula deles. E aí você fica tentando imitar, fica tentando... Mas como eu não consigo fazer isso? É um ponto que você quer alcançar. Tá. E aí quando você é aprovado no treinamento, você fala, caraca, será que eu conseguia? E aí, pra mim, foi a melhor parte, era ver, tipo, a Mel, que era minha professora, aí virou coordenadora, me dando aula de novo. Eu ficava, caraca, olha como as coisas são, né? Que incrível, muito bom isso. É bom, né, ter essa sensação também de reconhecimento, né, porque você coloca ali uma expectativa para você mesmo, de onde você quer chegar, e quando você alcança, realmente vira uma coisa... É muito positivo. Você teve essa experiência também no seu treinamento, porque... Foi uma outra época também, mas Sim, como foi isso para você? Qual foi a sua experiência de treinamento? Era um time diferente, né? A gente ainda não tinha o Bill como diretor acadêmico, na época era o Wayne, né? Com outra equipe de coordenação. E eu estava também numa posição diferente, né? Eu trabalhava na época na secretaria, e aí eu tinha me formado, fazia mais ou menos 1 ano, se eu não me engano. E por insistência da minha professora, eu fiz uma entrevista, né? Porque não era naquele momento, eu não julgava que seria o momento já de fazer essa possível transição, né? Até porque já conhecia o Brazas, metodologia, já sabia de toda a seriedade, de toda a exigência, né, que o Brazas faz para o profissional que vai dar aula e tal, mas aconteceu, né? Então, eu não tinha ainda, apesar de, não vou usar aqui de falsa modéstia, né, de ter a habilidade de falar bem a língua e tal, eu não tinha a vivência e a experiência do que muitos ali que estavam, né, fazendo treinamento junto, que não deixa de ser um processo seletivo, tinham, né? Então, existe, além de você ter que aprender, né, a dominar toda aquela metodologia, ainda existia isso, né? Você ainda estava concorrendo com outras pessoas mais experientes do que você e tal, mas eu tinha o DNA Brazas ao meu favor, né? Eu já tinha sido aluna, né? Eu vivia já aquele ambiente há alguns bons anos, então eu sabia o que precisava ser feito, e claro que isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do treinamento. Né? Tem uma coisa que eu particularmente admiro muito assim, no Brazas, que é essa possibilidade de crescimento, né, dentro da empresa. Assim, eu vejo muitas histórias aqui de pessoas que começaram, né, como alunos, do outro lado da mesa, né, vamos dizer assim, e aí depois foram conquistando, né, outras posições dentro da empresa, e dentro dessas posições foram assumindo outras responsabilidades, e aí por conta dessas outras responsabilidades foram assumindo também, conquistaram outros espaços. E aí eu fico pensando, tem 2 coisas assim que me fazem pensar muito sobre essa dinâmica que o Brazas tem, que é a possibilidade que você tem de mudança, porque sinto que muitas vezes no mercado as pessoas elas estão numa posição e ou elas não se acham boas o suficiente para concorrer a alguma outra coisa, e elas param ali onde elas estão, e com vocês foi diferente, né? Vocês, o que motivou vocês assim a falar assim, cara, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, porque eu acho que muita gente precisa dessa inspiração vindo de outras pessoas que conseguiram, conquistaram esse espaço, para também saberem, sabe, que elas têm essa potência, né, e que elas podem conseguir chegar em outros lugares onde elas querem chegar. O que motivava vocês, assim, o que fazia vocês acreditarem que vocês podiam sair desse ponto A para o ponto B? Bom, eu já gostava do inglês desde sempre, né? Eu sempre tive bastante facilidade.
E, na verdade, eu fui levada, né? Como eu falei, a minha professora, ela combinou uma entrevista e ela só me comunicou. Ela falou, vem. E aí eu fiz a entrevista e quando aquele momento se encerrou, né? Que já naquele momento eu fiquei sabendo que eu participaria do processo seletivo, aí eu vi, opa, então por que não, né? Então aí, foi uma pessoa, né, uma outra. Então a importância, né, da gente ter aliados nessas histórias, mentores e pessoas que vão. Pessoas que acreditam em você, além de você mesmo. Exatamente. Né? E Júlia, com você também foi. O meu foi a minha mãe. Tudo bem. Então, da próxima pergunta. E como é que é a relação de vocês, assim, porque as coisas elas se confundem, né? Imagino, não sei, dentro de casa, dentro de brasas. Como é que é a relação de vocês dentro de casa? Dentro de casa é tranquilo, super tranquilo. É pior no Brasa. Quando vem Brasa, fica ruim. Só não posso pegar o rímel da pessoa. Mas por que? Ela rouba as suas coisas? As minhas maquiagens. Mas em compensação eu pego as roupas dela. Então é uma troca. Uma pequena vingança. Uma pequena vingança. Mas é uma troca, uma relação de troca no final do dia. Assim. Mas e qual é, assim, vocês têm uma dinâmica de vocês, assim, de amizade? Vocês frequentam os mesmos bares, as mesmas festas? Então, hoje em dia não mais, porque tem o meu irmão pequeno, então ela só frequenta casa de festa de criança. Parquinhos, né? É uma grande aventura. Né? Programas diurnos, com certeza. Muito bom, radical. Muito bom. Mas vocês antes do pequeno vir, vocês saíam para os mesmos lugares? Sim, na verdade até hoje, porque ela acaba vindo muito também, né, para esse mundo novo que a gente tem, para a realidade nova lá. Legal. Então faz os programas com o pessoal, com os amigos, mas faz com a gente também. E em breve a gente mistura de novo. Daqui a pouco. E no Brasas vocês têm muita interação ou não tanto? As áreas não se cruzam tanto? Pela distância também, né? Que você fica aqui, eu fico lá na freguesia. E também eu, professora, ela lida com outras coisas. Acaba que eu acho que só em eventos, né? Sim. E você tem vontade, assim, de almejar outras coisas além de ser professora? O que você tem vontade assim, de fazer? Já deixa o recado aqui. Eu tenho vontade, sim, de crescer, mas não para a área administrativa, continuar na área acadêmica. Quero continuar professora, aí seguindo. Não tenho vontade de ficar mais sentada no escritório. Eu gosto da sala de aula. Entendi. E de repente virar coordenadora, né? Porque pelo que você falou, com esse brilho no olho, né? Das pessoas que você olhava, né? E pensava assim, caramba, isso aqui parece ser uma coisa muito inatingível. Inalcançável. E de repente agora você já é professora e quem sabe daqui a alguns anos, fica a dica, galera. Você imagina isso pra mim, Cri, minha filha, professora do Brasas. Como é que é essa sensação? Pois é, de muito orgulho, né? Muito orgulho, novinha, foi lá, fez, conseguiu, correu atrás, arrebentou. Sou uma mamãe muito orgulhosa. Não, mas porque ela tinha você também dando apoio, né? Eu acho que a gente volta para esse ponto que a gente precisa do apoio das pessoas o tempo todo. Fica mais fácil. Porque a gente precisa de validação, né? Eu acho que esse é um ponto importante. É difícil, né? Sair da caixinha sozinho, assim. Pode ser. Né? Pode ser. Verdade. E vocês aqui no Brasil, o que vocês fazem para apoiar uma outra? Vocês se apoiam assim? Vocês têm além de roubar o rímel, o que vocês têm no dia a dia? Apoio. São uma destruição emocional. E as blusas, né, mãe? Pois é, ela leva as blusas e eu pego o rímel. O apoio, acho que a gente se apoia em tudo, sabe? A Júlia sempre foi muito parceira, desde pequena. Eu espero ter sido também. Então, acho que agora no Brasas não está sendo diferente. Está sendo realmente uma continuidade da relação que a gente já tinha. Já tem. Legal. Você está aqui há 20 anos. O que faz, assim, eu acho que isso é um mal, né, da geração um pouco mais nova. Tô brincando, Carlinhos. Mas de pular muito de emprego em emprego. Né? Eu vejo, assim, um turnover muito alto nas empresas, né? As pessoas querendo migrar o tempo todo. Talvez eu acho que tem alguns motivos, né? Talvez uma sensação de insatisfação muito grande, né? Uma desconexão com o mundo. Sim. E tal. E também as inúmeras possibilidades, porque você entra na internet, tem tanta coisa que você pode fazer,
que eu acho que é meio overwhelming, né? Essa quantidade de coisa, o que eu vou fazer primeiro, para onde eu vou, agora eu tô aqui, depois eu posso ir para cá. E esse infinito de possibilidades, ele é muito boa, mas ao mesmo tempo pode deixar a gente muito confuso e muito desconectado. O que faz uma pessoa ficar numa empresa tanto tempo e apaixonada ainda, sabe? Gostando, falando com gosto, né? E trazendo a outra geração, né, para dentro, assim, ainda incentivando isso. É porque a gente só indica aquilo que a gente gosta, especialmente para sua filha. Você Exatamente, só quer o melhor, né? O Brasas, ele, pelo menos para mim não, eu acho que para todos, ele é muito acolhedor. Né? Então você acaba se sentindo muito bem, né? Eu trabalhei em várias unidades do Brasas, hoje eu estou aqui no escritório central e não foi diferente em nenhuma unidade, nem no escritório. Então você acaba criando assim conexões, relações de amizade, né? Mesmo no seu trabalho, e isso te traz uma leveza, embora a carga de trabalho seja bastante grande, né? E faz você sentir vontade de ficar. Como você falou lá atrás também, fora as oportunidades que a empresa cria também, né? E aí se o funcionário tiver aquele comprometimento, né? E também a vontade de seguir, de crescer, eu acho que uma coisa vai se encaixando um pouquinho com a outra e vai te levando a ficar 20 anos. E uma curiosidade, a família era maior, tá, Pirinho? Hoje somos minha filha e eu, mas quando eu entrei no Brasas, Júlia tinha 1 ano, eu entrei quando a unidade de Duque de Caxias foi criada para a secretaria de lá. E a minha prima, que trabalhava no Brasas, é que me falou, olha, vai abrir uma unidade lá em Duque de Caxias, você não quer se candidatar? Vai ter um processo seletivo e tal. E foi quando eu comecei a trabalhar aqui. Entendi. Né? E a sua prima, ela trabalhou durante quantos anos aqui? Acredito que 20 também. Ela saiu recentemente, acho que no ano passado. Caramba, 20 anos, é muita coisa. E muita coisa, imagino também que tenha muita história. Pois né? é. Nesses 20 anos, quais são as histórias assim mais curiosas, cabeludas ou não, que você possa e que talvez você não possa contar, assim, o que você gostaria e poderia compartilhar aqui de histórias curiosas? Tem muita coisa, realmente, né? Mas vou trazer para uma época um pouquinho mais recente, até para conseguir envolver a Júlia na história também, que foi durante o treinamento dela, né? A gente ainda estava... Você fez o treinamento, foi em janeiro desse ano, né? Então a gente ainda estava com muitas questões de pandemia, né? Então o treinamento precisava que todo mundo usasse as máscaras ainda. O Brasas é sempre muito cuidadoso, criterioso, então testava todo o pessoal toda semana, né? Para aquele que fosse positivado se afastar, enfim. E aí, numa dessas testagens, Júlia me liga, né? Eu trabalho nesse dia trabalhando em casa, Júlia me liga chorando, mãe, eu testei positivo. Falei, minha filha, eu não acredito. E ela... Eu não saía de casa. Eu não saía de casa porque eu ficava com medo de me afastar. Passar esse treinamento. Então, assim, ela tomou todo o cuidado do mundo, entendeu? O namorado foi jogar a bola. Eu vou aí, não vem não. Não vem mesmo. Não vem não. Você vai ficar não sei quantos dias, você me traz um resultado e isso e aquilo. E a bichinha testou positivo. Vem pra casa, Júlia, tá bom. Aí lá se foi Júlia e eu já montando um esquema, porque eu tenho um outro filho pequeno, né? Vou isolar minha filha. Isolou meu quarto, cheguei em casa. Roupa de astronauta, aquela coisa toda. Cheguei em casa ela com 2 máscaras. Que isso? Já, né? Álcool espalhado pela casa. Minha filha vai pro seu quarto ficar lá e tal. Tá tudo bem? Você tá bem? Ai, mãe, será que vão me tirar do treinamento? Porque eu quero fazer o treinamento. Depois não passou meia hora, me vem essa criança não. Essa mulher adulta, formada. Me vem essa moça pulando, né? Mãe, quem te ligou? A Mel. A Mel me ligou. É a outra Júlia. E a gente rindo da desgraça. Que sacanagem, depois corta isso. Não pode não. Caramba. E você nesse pouco tempo que tá aqui, você já passou por alguma situação engraçada? Então, alguma coisa assim? Teve essa, que pra mim não foi tão engraçada, né? Foi desesperadora. Claro, mas foi um alívio no final. E Júlia também ficou bem, a outra, né? Então, a Júlia, que é a minha charada da faculdade. A mesma Júlia.
História engraçada com aluno, assim, tem algumas, mas é mais coisa de aula, assim, de momento. Eu não tive nada pessoal meu, assim, tão engraçado quanto as histórias da minha mãe. Sim, mas afinal também são muitos anos, né? Ah, Daqui a pouco você vai ter muita coisa para vai contar ter uma também nesse coleção. aspecto. Mas dentro de sala de aula tem alguma coisa assim que você possa compartilhar, que tenha sido mais curiosa ou não? Não pode me censurar. Então a gente passa para a próxima pergunta. Qual que você considera, assim, porque a gente estava falando antes dessa necessidade que às vezes a gente tem sobre validação, né? De alguém dizer pra gente assim, cara, você é capaz, consegue. Você consegue, você pode, você vai lá. Mas dentro de você, qual que você considera, assim, a sua maior habilidade? Qual que você acha que é o seu grande mérito como professora, primeiro? Como professora, eu acho que eu particularmente, eu acho que eu me dou muito bem com crianças. Então, para ser professora de kids, eu falo, olha, deixa comigo, que esse aí eu consigo. Mas o que tem, qual é a habilidade que você tem que ter para ser boa com crianças? Eu não sei. Eu não sei se é porque eu tenho meu irmão em casa, mas toda turma que eu entro, até para dar substituição, as crianças ficam, Teacher Jill, ai meu Deus, e só criança. Adulto fica... Mas você também não deve gostar muito de adulto. Né? Eu gosto mais de criança, mas eu também amo os meus adultos. Legal. E assim, agora não só como professora, mas suas habilidades humanas, assim, qual que você diria que é uma grande característica sua? Porque é muito fácil o outro falar da gente. Mas a gente... É difícil, né? E você consegue reconhecer em você uma grande habilidade, uma grande força que você tem? Eu acho que nós duas temos a mesma, né, mãe? De lidar com as pessoas. A gente lida muito bem com as pessoas, eu acho, assim. Pode ser. A minha mãe lida muito bem com as pessoas e eu acho que eu também lido não tão bem quanto ela, mas eu acho que é uma das minhas maiores habilidades, de estar num momento ruim e eu conseguir dar a volta por cima ali, conversando e tal. Legal. Eu acho que essa é uma habilidade minha. Os seus amigos e suas amigas imaginam que te tirem muito para terapeuta também. Porque se você é boa com pessoas, eu acredito que você cumpre esse papel assim no seu círculo de amizade. Meu círculo de amizade. E você gosta desse papel? Eu gosto. Aí toda hora uma ligação, ai amiga, me ajuda, por favor. Sério? Vai, vamos conversar. E você se sente bem ajudando? Eu gosto. Legal. Mas você conversa também com as pessoas, porque às vezes muitas pessoas que ajudam as outras acabam se negligenciando e não pedindo ajuda. Você pede ajuda quando você precisa? Eu peço ajuda pra minha mãe e peço ajuda também pra minha melhor amiga. Sempre assim, vou equilibrando. Ué, não sou eu sua melhor amiga? Ai, meu Deus. O quanto que você confia na sua mãe? 100%. 100%. Teve algum exemplo assim de alguma coisa que aconteceu? Você falou assim, caramba, minha mãe é realmente muito foda. Toda hora eu penso essas coisas assim no Brasas. Você é filha da Carlinha? Sou eu. Nossa, Carlinha, caraca, Carlinha é 10. É sempre assim. Eu posso dizer a mesma coisa, conheço há pouco tempo, mas a Carlinha é 10. Isso é verdade. E Carlinha, você sobre você mesma, assim, qual é a característica que você considera a sua melhor, primeiro no ambiente profissional, hoje no seu trabalho de relacionamento com as empresas, qual que você acha que é a sua grande habilidade? Eu acho até que ela entregou mais ou menos o que eu penso mesmo. E acho que permeia tanto o profissional quanto o pessoal. Eu gosto de lidar com pessoas, né? Então, por isso, até gostei de trabalhar muito na sala de aula, gostava de trabalhar na secretaria, né? Todo esse ambiente exige essa relação interpessoal. E mesmo você trabalhando com empresas, né, instituições, são as pessoas que representam as empresas, as escolas. Então, nada foge desse tipo de relação, né? Verdade. Hoje, qual é assim, a sua rotina de trabalho? Como é que é a dinâmica do seu trabalho? Porque assim, um dos objetivos aqui é a gente poder contar, né, um pouco para as pessoas de uma maneira direta, indireta, o que todo mundo no Brasas faz. E eu acho que isso é super curioso, é interessante saber o trabalho das outras pessoas, até porque as pessoas podem se inspirar, né, cada vez mais. Às vezes a gente tem uma oportunidade que a gente ouviu numa conversa, numa roda, né, de samba ou no bar, e a gente pode levar isso para o trabalho e pode criar uma nova oportunidade. O que você faz especificamente hoje no Brasas, para quem não conhece ou não entende o seu trabalho? Como é que funciona? Hoje em dia, muito mais próxima da parte comercial, né, das parcerias,
mas ainda com um administrativo. Então a gente conversa com as empresas, a gente faz todo o relacionamento durante a parceria de manutenção, de divulgação, para fazer os convênios com Brasas, né, trazer os alunos para estudarem aqui, levar também as soluções do Brasas de aulas de inglês para dentro das instituições, né, tanto empresa quanto escola quanto universidade. Hoje em dia, com a novidade do Brasas Online, também a gente tem mais formatos para oferecer. Muito bom, muito bom. Então, Legal. é basicamente isso. E a partir daí, a gente tem um leque de atividades, né, que a gente tenta se organizar semanalmente, né, participar das reuniões, porque as equipes sempre conversam para a gente poder seguir de forma padronizada. E hoje o Brasas ele está com quantos parceiros desses segmentos, né? Porque a gente atua em escolas, universidades, empresas. Qual que é essa gama de parcerias que a gente tem hoje? Você consegue trazer alguns números assim pra gente? Juntando tudo, aproximadamente 150 Nossa, muita coisa. Empresas parceiras, né? Como é que faz para manter relacionamento com 150 pessoas? A gente tenta. A gente tenta hoje em dia, de novo, com a tecnologia, né? Depois da pandemia, muitos encontros online a gente consegue fazer. Então a gente encurta, enxuga, né? Não precisa ir até lá, consegue fazer de uma outra forma. Uma ligação às vezes resolve. Boa. Então a gente consegue sim. Legal. E Júlia, por mais óbvio que pareça, o óbvio ele precisa ser dito. E como é que é o trabalho de uma professora? Assim, o que você pode dizer? Porque eu imagino que seja muito intenso. Eu confesso para você que uma vez na minha vida, meu pai é professor, né? Ele era professor. E ele não morreu não, ele só está aposentado. Que horror. Ele deu aula durante 40 anos, né? E eu vi, assim, quão estressante que era. E uma vez na minha escola antiga me chamaram lá para fazer uma aula de uma semana só, que era um negócio de Business Week lá, e eu fui. E eu fiquei, acho que das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, né? Claro, turma diferente. Mas era o mesmo assunto, repetidas vezes, para pessoas diferentes. É cansativo. Isso que eu passei uma semana, meu pai passou 40 anos, você está no seu primeiro ano. Como é que é a dinâmica, os desafios, a rotina de ser professora? Então, é sempre a preparação de aula, né? Não tem como entrar em sala de aula sem estar com a sua aula preparada. Então, se você tem 5 turmas, você tem que preparar 5 aulas. Não quando você tem turma que está no mesmo nível, você prepara uma aula só, vai só adaptando para usar na sala de aula, porque ninguém é igual. Se eu dou uma aula pra você, pode ser o mesmo assunto, eu não vou dar a mesma aula pra minha mãe, entendeu? Então você tem que sempre ir adaptando tudo, a preparação de aula de acordo com os seus alunos, o que eles gostam mais. Tem turma que gosta mais de jogos, tem turma que gosta mais de ler letra de música. Então é sempre ir pesquisando tudo e isso toma bastante tempo, né? E fora a hora que você entra em aula, que você não para um minuto, é sempre fazendo... E aí é isso. É sempre assim. É intenso, mas é prazeroso. É ótimo. Legal. Se você pudesse dar um conselho, né, para a Carlinha de ontem, para a Carlinha de hoje, o que você diria para ela que hoje ela pode levar para a vida dela, assim, como um grande aprendizado que você teve? Olha, difícil, né? Mas eu acho que fica para todo mundo. Não só para a Carla de ontem, de hoje, para a Carla que... Para as Carlas do Brasil. As Carlas do meu Brasil. Solte o copo. E foi um vídeo que eu vi recentemente, gente, que eu me encantei, sobre gerenciamento de estresse. Né? Que o professor pergunta quanto que pesa o copo, e isso não é o mais importante, né? O que é importante é quanto tempo você está ali segurando o copo. Porque você segurar o copo por 1 minuto, beleza. Se você ficar ali por 1 hora, aquilo vai te trazer um problema, vai ficar pesado. Então, para você pensar da mesma forma com relação aos seus problemas, né? Nossa, quando a gente tenta, porque nem sempre é possível, mas trazer um pouquinho de leveza pro dia a dia, muita coisa muda. Então, isso é um aprendizado diário, tá? Sim, tô tentando. Vocês duas têm uma voz assim muito calma, né? Vocês passam uma tranquilidade muito grande. Por dentro vocês também são calmas assim, ou vocês estão explodindo, mas não deixam isso transparecer para quem está fora? Olha, depende. Temos nossos momentos. Bem, não precisamos falar sobre eles aqui, deixa isso para a consulta. E você, o que poderia, assim, o que você gostaria de dizer para o seu eu futuro?
né, pensando daqui a alguns anos, quando você for coordenadora, o que você diria para você mesma, né, daqui a alguns anos sobre coisas que você está aprendendo agora que você não gostaria de repetir ou coisas que você se orgulha e quer fazer mais vezes? Qual que é um grande conselho? Eu passaria o que eu aprendi com os meus alunos para não se importar com coisas tão pequenas, que às vezes acontece uma coisa tão pequenininha que você fica o dia inteiro, sabe? Nossa, que saco. Né? Sendo que não precisava ser desse jeito. Sim. Eu ficava assim, hoje em dia eu já não fico mais, então pra Júnia do futuro, tomara que você também não fique. Boa. Tá melhorando, né? Tá melhorando. E pra gente finalizar aqui, além desses pensamentos que vocês têm, né, pra vocês mesmos, o que vocês diriam para as pessoas que estão assistindo esse episódio, né, do Brasascast? O que vocês gostariam que elas soubessem e que elas pudessem se inspirar em vocês para seguirem as suas carreiras? Que difícil. A responsabilidade muito grande que você tem nas mãos. Mas imagina o seguinte, vocês tiveram pessoas na vida de vocês que disseram coisas para vocês, que fizeram vocês acreditarem e chegarem onde vocês estão hoje. O que vocês diriam para essas pessoas? Que vocês não precisam fazer nada sozinhos. Porque é sempre bom ter alguém pra sempre te dar um apoio. Você chegar em casa e a pessoa, não, você consegue, não foi dessa vez, mas amanhã vai ser. Eu acho que isso é sempre mais fácil quando a gente tem um incentivador, né? Mas eu acho que com disciplina, constância, a gente consegue chegar. Legal, muito bom. Vocês querem fazer alguma pergunta pra mim ou não? Não, tô brincando. Até queria, mas aí tem que inverter. Depois a gente troca, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi mais um Brasascast, meninas. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau.